Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela no livro de Jeremias, o livro que, de fato, apresenta para nós esse contexto da nova aliança. Como eu gosto de lembrar a vocês, o reino de Israel, ele passou por muitos momentos em que, por atitude, seja do seu líder ou do povo como um todo, houve ali um afastamento da divindade. E, em razão disso, as maldições da aliança elas eram implementadas, colocadas em prática. A última aliança, a última maldição, a mais brutal que poderia acontecer, era o povo ser exterminado e levado ao cativeiro. Essa era a pior. A que mais, o pior castigo que o povo poderia receber. Israel, durante um período muito curto, viveu em unidade, observando ali os mandamentos de Deus, mesmo que por diversas vezes acabava falhando, mas no geral continuava ali como povo de Deus. Você tem isso acontecendo durante o período do reinado dos 3 primeiros reis, onde Israel continua unido como uma nação. Contudo, após o reinado do filho de Davi, Salomão, nós temos um racha dentro de Israel. O povo está tão afastado de Deus, graças inclusive às atitudes e às escolhas que Salomão teve durante o seu período como rei, que o reino de Israel ele é rompido em 2. Nós temos a partir daí algo que vai ser chamado como o reino do norte, como o reino de Efraim às vezes, como o reino de Israel, que junta 10 tribos desse povo e basicamente de Judá para cima vai ser ali composto o seu território. E temos uma segunda metade do reino de Israel, chamado reino de Judá, que vai ser composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, só para deixar claro para você, em razão de atitudes de afastamento de Deus, atitudes ali contrárias à vontade de Deus, o povo de Israel ele é rachado. O reino de Israel ele é rompido em 2 partes. Uma parte vai ser chamada de reino de Israel, de fato, ou reino de Efraim, ou reino do norte. E outra parte como reino do sul, ou reino de Judá. Uma com 10 tribos e a outra com 2, Judá e Benjamim. Isso é relevante para que você saiba que, quando nós chegamos em Jeremias, nós temos na existência ali geopolítica daquela localidade apenas o reino do sul, apenas o reino de Judá. As 10 outras tribos, elas já tinham sido exterminadas mais ou menos uns 200 anos antes. Em razão do afastamento de Deus, do rompimento contínuo da aliança, eles receberam essas maldições que haviam sido estipuladas ainda lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. E ali, por meio da ação dos assírios, de Senaqueribe, etc., você tem vários textos bíblicos que vão narrar isso, você tem o extermínio das 10 tribos do norte. Israel, como povo ali do reino do norte, deixa de existir. Então perceba que quando chegamos em Jeremias, nós temos aqui Jeremias falando apenas para o reino do sul, para a tribo de Judá e Benjamim, o que restou de Israel. Isso é muito relevante para que você entenda. O problema é que 200 anos depois do cativeiro do reino do norte, o reino do sul vai pelo mesmo caminho do primeiro. O reino de Judá vai pelo mesmo caminho que o povo lá de cima, as 10 tribos, tinha ido. E quando chegamos aqui, nós temos várias profecias sendo registradas nesse livro, em que Jeremias vai alertando ao povo, se vocês continuarem assim, vocês vão sofrer as maldições da aliança. E finalmente serão levados cativos. Finalmente vocês serão exterminados. Vocês vão sofrer essas maldições. A primeira parte do livro de Jeremias é isso. Jeremias sendo colocado por Deus para fazer isso, para poder ir avisar que o cativeiro está vindo. Como o povo não aceita aquilo, finalmente nós temos Nabucodonosor, o rei da Babilônia, indo até Jerusalém, sitiando, e em 3 incursões, em 3 ataques, acabando com Jerusalém, acabando com o reino de Judá. E os que sobraram ali foram levados para a Babilônia. Talvez aí você já se lembre de histórias como a de Ezequiel, um profeta que recebe o dom profético lá na Babilônia, ou o mais famoso, Daniel, que exatamente exerce o seu ministério lá. Quando nós chegamos no capítulo 29 de Jeremias, e você pode me acompanhar a partir de agora, nós já vemos esse acontecimento aí
sendo uma realidade para o profeta. Jeremias, ele está vivendo ainda em Jerusalém, enquanto nós já temos vários indivíduos ali, israelitas, levados para a Babilônia, exilados lá. Israel já está sob o domínio dos babilônios. Não está ali mais como um país, uma nação soberana. E nesse contexto aí das incursões que Nabucodonosor faz contra Israel, Jeremias começa a escrever uma carta no capítulo 29. É Jeremias também que vai ser aquele que vai ver Jerusalém destruída, que vai ver, depois do último ataque de Nabucodonosor, do exército babilônio, a cidade completamente devastada, o que faz com que ele escreva um dos livros da Bíblia, Lamentações, quando ele enxerga aquela cidade destruída, e ele chora por isso. O livro são choros de Jeremias ao enxergar a cidade destruída. Aqui no capítulo 29, com uma parcela da população no exílio, o profeta Jeremias escreve esta carta. E você pode ler comigo a partir do verso 1 do capítulo 29 de Jeremias. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Ele vai construir essa carta, enviar ela, se você olhar no verso 3, por Elasa, filho de Safã, ele vai enviar ela até Nabucodonosor. Essa carta ela tem uma mensagem para esse povo, basicamente uma mensagem de acomodação. Uma mensagem que envolve a orientação ao povo de Israel de que, em razão de suas atitudes, eles iriam viver nesse exílio durante um tempo. E eles deveriam ficar em paz com isso. Eles deveriam edificar casas, eles deveriam casar, eles deveriam ter filhos para manter o povo grande. E, finalmente, aqui é um ponto relevante. No verso 7, se você olhar, ele diz: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Há um elemento interessante sobre a nossa relação com a vida civil, mesmo diante de um contexto em que Israel está como escravo, né, como exilado em um país estrangeiro, que tirou eles de lá do seu próprio país e trouxe para este lugar. Jeremias ele orienta, a partir de uma palavra divina, né, que eles orem pela paz naquela cidade, para que eles orem para que Deus ele mantenha eles bem. Deus ele dá essa orientação para Jeremias: avise o povo que eles vão ficar por lá. E não é para dar ouvidos, o verso 8 diz, para os falsos profetas que vão dizer o contrário. E aqui é uma informação relevante. Por vezes, em razão de nós gostarmos de boas notícias, e todos gostam disso, ninguém gosta de ouvir uma má notícia, né? Ouvir uma orientação ruim, a gente acaba se cercando de pessoas que falam apenas aquilo que a gente quer ouvir. Isso é muito negativo. Isso é muito negativo. Deus ele orienta Jeremias, no verso 8, a dizer: olha, não dê ouvidos para essas pessoas que só estão falando o que vocês querem ouvir. Vocês têm que dar ouvidos para aquilo que de fato vai acontecer. Porque as pessoas estão agindo com falsidade. Eu não os enviei. E isso é ruim. Esse é um ponto até relevante para se pensar, né? Como eu disse, por vezes a gente se cerca de pessoas que falam só o que a gente quer ouvir, o que é conforme o nosso desejo. E se a gente não reparar se aquilo vem de Deus ou não, e simplesmente fecharmos os olhos, porque aquilo é bom para os nossos ouvidos, nós não conseguiremos ficar bem. Não conseguiremos ficar bem. Nesse contexto da fala de Jeremias, chegamos ao versículo 10. Uma segunda parte da carta de Jeremias. Após ele dizer que, olha, vocês têm que ficar em paz e viver aí, porque é fruto do que vocês escolheram. Jeremias, ele diz o seguinte, olha o verso 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Basicamente, Deus ele fala para Jeremias, em sua carta que ele envia o seguinte: olha, avisa o povo que eles vão ficar 70 anos lá no cativeiro, e eles têm que ficar bem durante esse período. Depois disso eu vou cumprir a minha boa palavra, aquilo que eu prometi para eles. Essa carta ela foi extremamente importante para esse período.
Se depois você quiser consultar Daniel capítulo 9, se quiser anotar aí para depois ler, Daniel, ele registra no livro dele que ele leu essa carta de Jeremias. E ela causou uma mudança muito grande. Porque Daniel, ele percebeu ao ler essa carta que os 70 anos estavam terminando. Aí ele se lembra da aliança que Deus tinha feito. Porque Deus tinha prometido que mesmo quando eles estivessem no exílio, se eles olhassem para Deus, pedissem perdão, se arrependessem e mudassem os caminhos dele, Deus iria reintegrá-los. E Daniel faz exatamente isso. Se você olhar o capítulo 9 de Daniel, você vê exatamente isso. Daniel lendo a carta de Jeremias, vendo a orientação dele de que 70 anos eles ficariam no cativeiro. E Daniel orando para Deus, pedindo perdão pelos pecados, para que Deus honrasse a sua aliança. Essa carta, então, de Jeremias, ela é muito relevante. Ela vai finalizar este momento de cativeiro do povo de Israel. Mas o ponto para nós, que nós vamos focar mais, é no fato de que, aqui nessa carta, é a primeira menção que Jeremias faz à promessa de um retorno. A promessa de um retorno em que Deus iria instituir, iria colocar em prática a sua promessa, a sua aliança, onde o povo de Israel poderia novamente se relacionar com Deus. Tudo isso vai ser registrado aqui com mais outros detalhes nesse capítulo, até que finalmente nós chegamos no capítulo 30 de Jeremias, quando essa promessa do retorno, ela vai ser mais bem esclarecida para nós. As bases da nova aliança vão ser ali, de fato, apresentadas. Se você olhar o verso 1 a 3, nós conseguimos ver as seguintes informações. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Escreve no livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Aqui Jeremias está explicando em maiores detalhes aquilo que vai ficar mais claro adiante como sendo a nova aliança. Um primeiro detalhe relevante para que você vá entendendo esse processo é o seguinte: essa aliança ela não era voltada apenas para o povo exilado na Babilônia. Se você ler comigo, ele diz: a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Deus, ele apresenta essa nova aliança, e isso vai ser repetido várias vezes, nós vamos observar esses detalhes, em um aspecto mais universalista. Um aspecto muito mais global do que aquele povo que estava agora em Babilônia. É relevante também que você lembre, como eu já disse, que neste momento aqui, já tinha mais ou menos 200 anos que o reino de Israel não existia mais. Deus, portanto, ele não pode estar dizendo essas palavras diretamente àquelas 10 tribos que já havia sido dispersada pelo mundo inteiro e que nunca mais seria reunida. Até hoje nós não sabemos. Quando Jesus veio à terra, só tinha Judá e Benjamim mais. Até hoje, se você for até Israel e perguntar, além daqueles que têm linhagem sacerdotal, que realmente se manteve essa linhagem ao longo da história, os que com certeza sabem sobre a sua linhagem, de qual tribo vieram, são os de Judá e Benjamim. Os outros podem até pensar que talvez seja de outra tribo, mas a certeza ela não vem porque esse povo se perdeu. Deus então está falando em um aspecto mais universal. Ele não está focado só naquele grupo. Num sentido até mais simbólico, porque esse grupo das 10 tribos chamado de povo de Israel, o reino de Israel não existe mais. Ele vai continuar falando a respeito desse contexto no verso 8. Se você puder ler comigo, ele vai dizer o seguinte: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o teu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravos de povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Aqui é um outro elemento dessa promessa da nova aliança. Deus levantaria um outro rei vindo de Davi. E o povo deveria tanto servir ao Deus dos céus, quanto a esse rei davídico, a esse rei filho de Davi. O povo deveria servir aos dois. Essas bases da nova aliança, elas vão ser repetidas ao longo desse capítulo e do próximo. Até que finalmente
na metade do capítulo 31, Deus vai descrevê-los de uma forma mais clara. Falando um pouco mais a respeito desse rei, o verso 11, ele traz os seguintes detalhes. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei de ti. Porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. No verso 21 ele continua: o seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vós, portanto, sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Em resumo, o que nós temos aqui já, que vai sustentar as bases dessa aliança é: o povo está cativo. Deus vai retirá-lo do cativeiro. Ele vai punir aqueles que os afligiram, mas também o povo de Israel não será tido como inocente, porque o povo também fez o que é errado. Deus, ele é um Deus justo. Eu já comentei isso antes com vocês várias vezes. Deus, na estrutura como ele rege o universo, ele não se permite fazer de privar ou interferir na liberdade de alguém, inclusive no que diz respeito às consequências das suas escolhas. Se Deus privasse alguém de suas consequências, ele estaria privando, em última instância, da própria liberdade da pessoa em escolher. Pense um pouco comigo, já falei isso para vocês, mas é bom relembrar. Uma pessoa que decidiu ali se alimentar mal a vida inteira, se alimentou extremamente mal, e aí quando ela chega ali, numa idade um pouquinho mais avançada, ela contrai diabetes. Foi na liberdade dela que ela escolheu se alimentar mal. Deus, ele promete que diante das consequências, ele vai ajudar a pessoa a lidar com aquilo, a sobreviver, a passar por aquilo. Mas Deus, ele não atua retirando aquela consequência, porque no fim das contas ele estaria também retirando a liberdade da pessoa, já que ela escolheu aquilo. Entende? Deus revela isso também nesse verso, ao explicar que o povo de Israel seria então retomado, mas que ele ainda seria responsabilizado por suas escolhas, que as consequências elas precisariam estar lá, para que a liberdade ela funcionasse. E finalmente, no verso 21, ele repete a ideia: um príncipe vai vir de vocês, um príncipe filho de Davi, e ele vai reinar. A palavrinha aqui, que é traduzida por reinar, ela é muito interessante, porque ela é uma palavra extremamente incomum para esse uso. Normalmente você tem uma palavra muito comum no hebraico que significa reinar, mas aqui nesse caso, essa palavrinha, ela é diferente, e ela parece muito, quando você lê ela, com a palavra para sacrifício, sabe? Isso é muito interessante, você pensar que esse príncipe reinaria, e o uso da palavra é uma palavra muito parecida com sacrifício. Em todo caso, esse príncipe, ele se aproximaria de Deus. E por conta disso, a partir da atuação dele, o povo seria posse de Deus, e Deus seria o Deus desse povo. Essas são as bases da nova aliança. O capítulo 31, ele apresenta, a partir dessas bases, o que de fato essa nova aliança seria. Nós vamos ver isso, especialmente a partir do verso 31. Mas só para que você entenda bem o contexto, vamos ler alguns versos antes disso. Ele começa o capítulo 31 dizendo: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Lembre-se daquele detalhe que eu mencionei. As 10 tribos de Israel não existem mais. Só existe Judá e Benjamim. E aqui ele está falando de todas as tribos de Israel. No verso 9, no finalzinho, ele vai falar de Efraim, que era o nome dado aos reinos do norte. Então, claramente, Deus está falando aqui numa questão que vai além daquele povo que estava na Babilônia. Nós vamos chegar lá, fique tranquilo, estamos construindo o pensamento. Deus, ele diz então no verso 1, que ele será o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o seu povo. No verso 2, ele diz: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Ele iria trazer descanso, iria finalmente trazer alívio para o povo. No verso 5, ele vai dizer que o povo ainda plantaria vinhas nos montes de Samaria, um território também das 10 tribos, e não ali
exatamente de Judá. Samaria era a capital do reino do norte. Enfim. E no verso 7, ele confirma e repete essa ideia ao dizer que assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Deus, ele apresenta esse contexto, após finalmente apresentar ali a promessa de renovo, que vai findar com a nova aliança anunciada a partir do verso 31. Vamos ler então o que seria essa nova aliança? Se você puder acompanhar comigo. Jeremias capítulo 31, verso 31. Deus ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não quero parecer repetitivo, mas a casa de Israel não existe mais. Então Deus ele está falando num sentido muito mais universal do que apenas para o grupinho israelita que existia naquela época. Continuemos. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha o verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Primeiro detalhe interessante sobre essa nova aliança. Ela não vai ser igual à aliança feita no Sinai. Feita quando Israel saiu do Egito. Por quê? Ele vai explicar. Porquanto eles quebraram a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Como os pais do povo de Israel, que saíram do Egito, romperam a aliança divina, Deus então promete que faria uma nova aliança diferente daquela anterior. Isso talvez possa indicar para você, sugerir para você, que então nós veremos uma aliança radicalmente distinta, extremamente nova. Mas não é bem assim. Se você olhar o verso 33, ele explica o que seria essa aliança. E olha o que ele vai dizer. Porque esta é a aliança que eu firmarei ou cortarei. Já disse para vocês que a aliança normalmente é cortada, né? Porque tem a ideia de sangue, a ideia de morte envolvida. Eis então a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Então você tem as leis ainda aqui presentes. Assim como tinha antes lá no Sinai ou em todas as outras alianças. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esses dois princípios, muito embora eles apareçam num contexto de nova aliança, eles não são novos. Às vezes a gente tem a equivocada ideia de que no contexto do Antigo Testamento e do povo de Israel, a lei era algo muito da prática, sabe? Eu já falei isso para vocês quando eu disse que a lei ela não salva em momento nenhum. E Paulo ele repete isso várias vezes, inclusive usando Abraão como exemplo. Nós temos a visão às vezes de que a lei ela tem um aspecto muito mais concreto e muito mais assim da prática. Se a gente pensar na ideia de uma lei colocada no coração, internalizada, às vezes a gente tenta dissociar isso do Antigo Testamento, afastar isso do Antigo Testamento, do povo de Israel. Só que essa promessa aqui, ela aparece lá em Deuteronômio 30. Se você quiser ler depois, é um capítulo lindo. Onde Deus ele já tinha apresentado desde o povo lá no Sinai, que ele não tinha interesse de uma relação com Israel que fosse apenas no externo, apenas de fazer por fazer. Ele queria colocar a lei no coração deles, para que eles vivessem e internalizassem isso. Não é à toa que quando Jesus ele vai falar que o centro da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele também faz duas citações dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não é à toa. Essa visão, então, ela não é nova. A ideia de que Deus colocaria no coração e na mente as leis, não num aspecto só externo e sem razão nenhuma, já era algo presente no livro de Deuteronômio. Algo comum às alianças anteriores. E eu não preciso dizer para vocês, por exemplo, que a frase, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, também está presente lá em Deuteronômio. Capítulo 29, verso 13, se você quiser depois ler. Entenda então que nós temos uma tensão entre duas coisas. O primeiro é Deus falando que essa aliança vai ser nova, diferente daquela lá
anterior. Só que quando ele fala o que é a aliança, ele fala de coisas que já existiam. Vai ter lei, e a lei vai estar no coração. E além disso, vai ter relação entre Deus e o povo. O que então é novo aqui? Esse é um ponto que a gente tem que pensar, o que é novo? Ele deixa isso um pouco claro para a gente no verso 34. Ele vai dizer, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A diferença da nova aliança para as antigas é, todos conhecerão a Deus, intimamente. Intimamente. Guarda essa informação. Já já nós vamos entendê-la mais profundamente. A partir do verso 35, Deus ele retoma algumas coisas ali, nesse momento que ele fala dessa aliança, né? Ele vai dizer, olha, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele está fazendo menções aqui claras à aliança do Éden e à aliança com Noé, quando ele prometeu que as leis fixas dos dias e das noites estariam se mantendo. Ele vai falar no verso 36, se falharem estas leis fixas diante de mim, leis que agora ele toma também como testemunha. Eu já falei para vocês várias vezes que no contexto de aliança há sempre testemunhas ali dessa relação, e as testemunhas normalmente não são humanas, porque os seres humanos morrem, são elementos da natureza, elementos que não passam. Então ele vai tomar isso como testemunha, o fato das leis fixas da natureza, o fato de todo dia o sol se levantar, todo dia ele se pôr e por aí vai. Ele vai usar isso como testemunha, para dizer, olha, se isso falhar, eu vou falhar. E como não vai falhar, com certeza, eu farei com que a aliança, ela se cumpra. No verso 38, então, ele continua dizendo que eis que vem dias em que essa cidade seria reedificada. E depois de descrever em detalhes, no finalzinho do verso 40, ele termina dizendo, essa Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. A nova aliança ela é exposta nesses preceitos. O capítulo 32, ele vai repeti-los um pouco. Se você olhar o verso 38, do capítulo 32, você vai ver essa mesma ideia. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem de seus filhos. Farei com eles a aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer bem, e porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ele vai repetindo essas mesmas ideias, até chegar no capítulo 33, quando um dos pontos que ele já tinha mencionado é melhor ampliado. E vai ser os últimos pontos que eu quero te dar de informação, antes que você entenda de fato que isso tudo tem a ver com você. No capítulo 33, a partir do verso 14, Jeremias, ele narra da seguinte forma a palavra do Senhor. Ele vai dizer, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. E ele executará juízo e justiça na terra. No verso 20, ele continua isso. Ele continua falando a respeito desse renovo, desse filho de Davi que viria a restaurar todas as coisas. E é interessante que do verso 20 até o verso 22, nós já leremos, há aqui elementos de todas as alianças passadas. É como se esse renovo de Davi, ele trouxesse para si todas as alianças que se passaram. E ele representasse essas relações com Deus. E ele vai dizer a partir do verso 20, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo. Já falamos isso, uma menção clara à aliança do Éden e à aliança com Noé. No verso 21, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros, fazendo referência às alianças de Davi e às alianças com Israel.
No verso 22 ele continua: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Clara menção à aliança feita com Abraão. Assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Basicamente, aqui nesses poucos versos, Deus ele retoma todas as suas alianças. E ele deixa elas claras como sendo algo que não vai ser invalidado. Essas alianças não passariam. E eu já disse isso para vocês. As alianças bíblicas, elas vão se complementando. Não é como se uma acabasse quando a outra começa. Ela vai caminhando. Quando chega até a outra aliança, nós temos uma ampliação dela, não um encerramento da outra. Nós já conversamos sobre isso. Só que aqui nessa promessa da nova aliança é dito que todas essas alianças culminariam em um descendente de Davi, que finalmente faria uma aliança com todas essas pessoas. Uma aliança que vai muito além do grupinho que está lá na Babilônia agora. Uma aliança que renovaria a relação com Deus, que imprimiria as leis de Deus no coração e que finalmente faria com que o povo de Deus fosse dele e Deus fosse o Deus desse povo. Eu sei que para você talvez já esteja um pouco claro aonde eu quero chegar, mas eu digo claramente, é em Jesus que essa aliança ela se cumpre. Quando nós olhamos para os evangelhos, Mateus ele faz questão de no primeiro capítulo do seu livro, apontar que Jesus ele é descendente de Davi e de Abraão. Isso porque o povo de Israel já esperava o filho de Davi. Ele já esperava esse renovo que restauraria todas essas coisas. Porque Israel não mais tinha entrado nessa nova aliança até aquele momento. Quando Jesus então vem, o evangelista, e se você quiser ver ali no capítulo 1 de Mateus, ele registra que este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele faz questão de dizer isso. E as pessoas conheciam Jesus por esse título. Jesus era o filho de Davi, o renovo que viria a restaurar todas as coisas, que colocaria o povo novamente em aliança com Deus. Jesus era finalmente esse esperado, em quem todas as alianças convergiam. E se isso não fica claro para você, nós podemos olhar um textinho de Lucas, ali no capítulo 22. Se você quiser passar algumas páginas e acompanhar comigo, momento em que Cristo ele está findando o seu ministério. E diante de um contexto em que ele é extremamente incompreendido, em que as pessoas acham que essa nova aliança e esse renovo de Davi viria a fazer com que Israel fosse uma grande nação novamente, uma nação que iria acabar com o jugo de Roma, uma nação que iria de fato reinar sobre todas as coisas. Diante dessa incompreensão, Jesus ajunta os seus discípulos em Lucas 22. E no verso 14, ele comemora a Páscoa com eles, instituindo uma grande doutrina cristã que é a Santa Ceia. Tivemos a oportunidade de celebrar uma linda Santa Ceia nesse sábado passado aqui nessa igreja. Nesse contexto, Jesus ele diz, verso 14, basicamente explicando para eles que eles não tinham entendido como a nova aliança funcionava. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E ele diz, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E então, se você olhar o verso 19, é dito o seguinte, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus junta em si, agrupa em si, o cumprimento, o auge de todas as alianças que nós temos na Bíblia. A busca de Deus por se relacionar com o povo, ela finda aqui, neste momento. Porque Cristo, ele consegue se revelar como Deus e fazer com que nós o conheçamos finalmente. O próprio Jesus, ele vai descrever que quando você quer conhecer a Deus, é só você olhar para Cristo, e aí você verá o Pai diretamente. Se a aliança ela tem como objetivo essa relação,
É em Jesus que nós temos esse cumprimento maior já profetizado por Jeremias. Se a aliança ela tem como objetivo principal apresentar para nós um Deus que se importa conosco, é em Jesus que nós vemos esse cumprimento. E eu digo isso para você porque o povo desse período, inclusive os discípulos de Jesus, demoraram muito para entender isso. Demoraram muito para entender que as alianças, como nós temos visto, elas vêm de Deus. É Deus que quer se relacionar conosco e por isso Cristo se deu para vir, passar esse tempo conosco, se relacionar conosco. Eles demoraram a entender que a aliança divina, o renovo de Davi, não funcionaria a partir de glória, mas a partir de sangue, como toda a aliança. Porque Cristo vem para tomar sobre si a maldição de todas as alianças, mas desde aquela que começou lá com Adão, quando Adão e Eva pecaram e trouxeram sobre si a maldição da morte. No sangue de Cristo, da nova aliança, essa maldição, ela pode ser aplacada. É em Jesus que essa aliança, ela de fato alcança o seu auge. E ela é ofertada a todos. Não aquele grupinho que estava na Babilônia, mas a todos. Inclusive a você. É importante que você entenda, contudo, e eu já disse isso para vocês outros dias, que a libertação que vem no contexto da atuação divina, ela difere do processo de aliança. Em outras palavrinhas, o fato de você ser liberto por Deus, não necessariamente te coloca em aliança com Ele. Já falamos isso. A aliança só é ofertada àqueles que são livres. A libertação ela acontece primeiro porque Deus ele é gracioso. Então, se um dia você foi livre do pecado, um dia livre do mundo, glória a Deus por isso, mas entenda que o processo de aliança ele começa a partir daí. É a partir da aceitação do sacrifício de Jesus, que te promove libertação, que você pode decidir entrar em aliança com Ele, se relacionar com Ele. E é triste a gente ver, eu tenho certeza que você tem a mesma visão que eu, o quanto nós vivemos um período na história humana em que as pessoas estão extremamente desinteressadas em se relacionar com Deus. Elas aceitam a libertação que vem de Cristo, muitas delas, só que entrar em aliança, algo que envolve comprometimento, algo que envolve você querer se relacionar, querer se entregar também para cumprir as estipulações do seu lado, isso está muito longe, muito longe. Vivemos um período como nenhum outro, de falta de comprometimento religioso. As pessoas aceitam o sacrifício de Jesus, mas pouco querem se comprometer com Ele. No contexto cristão, a libertação ela te é oferecida, mas depois você é convidado a entrar em aliança com esse Deus. Jesus ele te convida a isso. E se você quer saber como fazer, eu acho que João é o que melhor descreve isso para a gente. Os últimos textos que nós vamos ler, passa algumas páginas da sua Bíblia. Lá no capítulo 13 de João, nós temos João descrevendo o momento da Páscoa, descrevendo esse momento que Lucas acabou de apresentar aqui, onde Jesus ele toma para si o símbolo da nova aliança. Então, nós temos João descrevendo para nós como essa relação com Jesus ela acontece. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, para que você perceba se até este momento você tem entrado nessa aliança com Jesus ou não. Se você tem apenas aceitado a libertação que Ele te ofereceu, você tem decidido se comprometer com Ele, como seu Salvador. Olha o que Jesus ele fala nesse contexto da aliança com Ele. Apenas um resumo de todo o ministério dele. Ele vai dizer, primeiro verso 31 do capítulo 13 de João. Jesus ele vai dizer, após o momento da Páscoa, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Olha o verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse é um dos primeiros pontos que Jesus ele vai dizer. Você quer entrar em aliança com Ele, você tem a obrigação de amar. Você precisa amar. E amar envolve comprometimento.
Envolve você olhar para aquela pessoa que só quer se aproveitar de você e você ainda ir lá e amar a pessoa. Envolve você olhar para aquele monte de gente complicada que são os seres humanos como um todo, porque nós também somos, e ainda assim você querer estar com ele, amando ele, cuidando. Amar envolve comprometimento. Jesus ele vai continuar falando dos critérios ali, dos elementos de sua aliança, da relação com os seres humanos, no capítulo 14, quando nos primeiros 3 versos ele faz uma linda promessa. Uma das bênçãos da aliança para aqueles que decidirem se relacionar com ele: não perturbe-se o seu coração, credes em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus promete que você não vai ter que viver mais nesse mundo. Ao se relacionar com ele, você terá um mundo para viver, onde ele está preparando lugar para você. Ele promete, a partir do verso 16 e 17, que enquanto nós vivêssemos aqui, nós não estaríamos só. Ele mandaria o Espírito da verdade, o nosso Consolador, para que estivesse conosco, sempre e para sempre. E, finalmente, os últimos versinhos que eu quero ler com vocês. Diante de todas essas promessas que Deus faz, Ele nos pede, em estrutura de estipulação, o seguinte, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Olha o verso 23 que ele repete essa ideia. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Basicamente, Jesus fala: olha, nessa aliança que nós temos, eu te ofereço libertação do mundo, do pecado, do juízo. Nesse contexto que nós estamos nos relacionando, eu te ofereço um lugar no céu, essa promessa de restauração. Eu te ofereço um Consolador que vai cuidar de você, o Espírito Santo, durante o período até que eu venha. E o que eu preciso, não em troca para alcançar a libertação, porque Ele já te deu. Não em troca para alcançar a salvação, porque Ele já te deu. Mas em troca nesse contexto de relação, de aliança. O que Deus pede de nós é coerência. Porque se você diz que ama a Deus, você vai guardar os seus mandamentos. Você vai ouvir o que Ele tem a dizer. E Jesus é um tanto claro nisso. Se alguém me ama, vai guardar o que eu digo. E quem não me ama, não guarda o que eu digo. Não se confunda com o contexto de salvação que nós já conversamos várias vezes. A libertação te é ofertada sem nada em troca. Tem nada que você sequer possa fazer para alcançá-la. Mas depois que você é liberto, Jesus ele te convida para se relacionar com Ele, para entrar em aliança com Ele, para se comprometer como cristão. Isso tudo a partir dessa atitude sua, pautada nas promessas dEle. Ouvir as palavras de Cristo, os seus mandamentos e guardá-los. Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Guardar a lei de Deus e obedecê-lo. Viver como um verdadeiro cristão. Deus ele sempre tentou se relacionar conosco. E as alianças bíblicas elas atestam isso. No contexto da nova aliança que é claramente entregue a você, muito embora as outras também façam parte de tudo isso, do pacote que chega até nós. Você é convidado para se manter nessa relação com Ele, de comprometimento. Evidentemente é uma escolha que você vai fazer. Se você não quiser, é um direito seu não se relacionar. Deus ele te dá isso. Mas Ele te convida para viver isso. Essa relação, com comprometimento.